O que eu tenho aqui são dois multímetros. Esse aqui é multímetro amperímetro. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva. Sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é fazer uma comparação básica entre os dois equipamentos. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é uma comparação básica. Eu já tenho vídeos mais completos individuais, em que eu apresento esse multímetro, que é conhecido por multímetro inteligente, smart multímetro ou multímetro automático. E também tenho desse aqui, ó, que é um multímetro e alicate amperímetro. O objetivo desse vídeo não é dizer quem é melhor ou pior. Isso vai ficar a critério de vocês. Eu vou apenas demonstrar algumas funções individuais, ou falar, né? Porque eu já tenho vídeos que faz essa demonstração passo a passo. Se de repente meu plano é ter um amperímetro, então eu esqueço esse multímetro. Esse multímetro ele foi construído como smart multímetro, multímetro automático ou multímetro inteligente, justamente porque nós não temos aqui nele a função de amperímetro, medir amperes. E por que nós não temos? Mais de 95% dos multímetros que nós temos no mercado, eles queimam, porque nós esquecemos muitas vezes de mudar a função. Às vezes você está ali medindo tensão, tá? E na correria você acaba enfiando as ponteiras do multímetro para medir corrente. Aí certamente você perde um equipamento. Então, com base nisso, esse equipamento aqui foi construído, ele não mede corrente, ele mede várias outras funções aqui, menos corrente. Eu peço aos participantes do canal que visitem meus canais, que lá eu tenho vídeo em que eu falo passo a passo e demonstro passo a passo cada função dessa aqui. Ou seja, você precisa medir corrente, amperes, esse aqui não vai ser legal para você. Então nós temos aqui do outro lado o alicate amperímetro. O alicate amperímetro, qual é o benefício do alicate amperímetro para medida ou medição de corrente através de ponteiras, né? Com o alicate amperímetro, você não precisa romper o circuito ou descascar o circuito, né? Muitos equipamentos, se eu precisar medir corrente, eu preciso abrir o circuito ou descascar fios e cabos. Então, nesse caso aqui, o benefício dele em relação aos outros é que eu, tendo o alicate amperímetro na função de amperes, então eu vou conseguir medir qual é o tráfego de corrente ali naquele fio, naquele cabo, tá? Ou naquele circuito. Então eu não preciso de cascar, o benefício positivo. E o benefício também desse aparelho medir corrente, amperes. Ou seja, eu preciso medir amperes, aquele não me serve, esse me serve. Eu tenho outras funções que tem nesse, que eu não tenho nesse, tá? Fica a critério de vocês a decisão da escolha, da compra. Ou, na pior das hipóteses, compra os dois, tá? De repente você quer ter um multímetro inteligente, automático, que tem uma característica assim, ó, de um celular, tá? Aparentemente bem resistente à queda. Por que eu falo aparentemente? Porque eu nunca derrubei.
Então eu não posso afirmar se ele é ou não resistente à queda. Eu tive um problema, mas aí já foi outra história. Já tem um vídeo que eu narro isso. Eu perdi um aparelho desse porque eu coloquei aqui, ó, um par de baterias nacionais. Eu tirei a importada justamente para evitar de ter problema e coloquei um par de baterias ou pilhas nacionais aqui. E não demorou 10 dias, elas explodiram aqui dentro e me danificou o meu equipamento. Tá? Eu fui pecar pela sobra, que é tirar as baterias importadas e colocar as nacionais. Depois que eu li com mais cuidado, eu percebi que as nacionais vinham de fora também. Uma letrinha muito pequena de se enxergar. Então esse tem muitas funções que esse aqui não tem, né? Que o alicate a perímetro não tem. Basicamente, a principal diferença em relação a eletricistas e técnicos é a medição de corrente com alicate a perímetro, que esse não tem, que esse tem. Esse aqui tem funções aqui, como eu falei que aquele lá não tem. NCV, live, eu tenho temperatura, aquele não tem essas 3 funções que eu estou falando aqui, tá? Talvez você encontre as outras nele, mas essas 3 principalmente não tem. Outra coisa que não tem lá é a lanterninha, né? Olha aqui, ó. Deixa eu ligar aqui para nós vermos. De repente, mas eu não preciso de uma lanterna. Se você não precisa, não tem problema. Mas muitas vezes a gente precisa de uma lanterna. Olha aí, ó. Isso. Ela está apagando porque a pilha está descarregada. A ponteira desse multímetro aqui eu gostei que ela tem uma característica de multímetro caro, né? Se a gente comparar com essa aqui que vem nesse, essa aqui é muito comum naqueles multímetros amarelo, vermelho, preto, cor de abóbora, cinza, de R$30 mais ou menos que tem no mercado. Já essa aqui tem uma diferença muito grande em relação à estrutura, né? Percebe-se que ela é mais robusta. Os dois fazem a mesma atividade, com eficiência. Mas em relação à qualidade, segurança e robustez, essa aqui sai na frente. Essa aqui se de repente a do seu amperímetro der pau, você pode pegar daqueles multímetro amarelo. De qual multímetro que eu estou falando? Tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Desse aqui, ó. Parece que e parece exatamente iguais às que vem nesse multímetro. Aqui vem nesse. Então vamos lá. Alicate amperímetro, multímetro digital. É claro que eu tenho as funções aqui que eu preciso utilizar as ponteiras para medir. Já o alicate a perímetro eu não preciso, uma vez que eu selecionei aqui a função necessária, eu vou fazer a medição, tá? Aqui eu tenho as principais funções de um multímetro: tensão contínua, tensão alternada, amperagem, mas é para medir com alicate, tá? Resistores. Aqui, ó, continuidade, que é muito usado. Aqui estão as pontas, né? A com, eu tenho a amarela, eu tenho a vermelha e assim sucessivamente. Nesse caso aqui eu tenho 2 pontas, as duas aqui, se você olhar, não tem cor que distingue uma da outra, mas está aqui, ó, com input, tá? Aqui, quando eu ligo ele, ao ligar, aqui, ó, em automático, a maior parte das funções que eu tenho aqui, eu não preciso de mudar a seletora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma vez que ele está ligado aqui, ó, eu posso medir instantaneamente, sem mexer em mais nada, a contínua, a alternada, resistor, continuidade.
frequência, etc e tal, tá? Eu só terei que mexer aqui basicamente quando eu precisar fazer essas outras 3 atividades aqui, principalmente a temperatura, já que a sonda de temperatura é diferente das ponteiras de medição de cargas. Multímetro automático inteligente, Smart Multímetro. O tamanho, né, também é positivo. E aqui eu tenho o alicate amperímetro e multímetro, né? Nota-se que é uma construção básica. Por que eu falo básica, né? Se nós compararmos preço mínimo, médio e máximo desse modelo de equipamento, nós vamos ver que esse aqui está muito abaixo da média, significando que não é o top de mercado. Nós temos alicate amperímetro e multímetro aí que pode ultrapassar os 2, 3 mil reais com certeza. Ponteira robusta, ponteira frágil mais eficiente, frágil em relação a essa, tá? Aí a escolha fica entre vocês. Se de repente vocês tiverem dúvida, faça como eu, compre os dois, tá? Eu posso dar uma ideia de preço. Eu paguei nesse equipamento aqui, eu comprei direto da China, né? Eu paguei algo em torno de R$ 200, comprei 2. Foi a melhor sugestão que eu tive, ideia naquele momento, né? Porque eu tive problema com um e hoje eu tenho outro para estar usando com eficiência. Esse aqui, se não me falha a memória, foi algo em torno de R$ 150, tá? Então já há uma diferença de preço, mas é claro que eu comprei em lojas que certamente é um pouquinho mais cara em relação a outras regiões. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, lembre-se, é o seu joinha e o seu compartilhamento que vai nos deixar motivado a cada dia melhorar o nosso trabalho. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.